Os índios. Os índios têm história, têm passado e também têm presente. Muitos se miscigenaram por pessoas de outras etnias, indígenas, europeias e africanas. Outros seguiam vivendo mais isolados em aldeia. As teorias mais aceitas atualmente afirmam que o estabelecimento dos seres humanos em solo americano deve-se às migrações ocorridas em milhares de anos, através do Estreito de Bering ou de ilhas da Oceania. Ao longo dos séculos, esses agrupamentos humanos fixaram no continente. E quando os europeus chegaram à América, já existiam grupos indígenas desde a Patagônia ao Alasca. Há também uma outra corrente que acredita que antigamente, quando a Terra era formada por um só continente, a famosa Pangeia, já haviam povos que habitavam essas regiões. E ao longo de milhares de anos, com o afastamento das terras, esse povo ficou isolado e constituiu os índios americanos. Quando as primeiras cavalarias comandadas por Pedro Álvares Cabral chegaram em terra firme, logo perceberam que haviam outras pessoas que habitavam esse território, os índios, que têm um importante papel na história e em outras colônias. Vou falar sobre as principais tribos indígenas. Tupi-Guarani. Os Tupis-Guarani são o maior grupo indígena brasileiro, mas também estão espalhados por outros países da América do Sul. Bem, eles são formados em vários grupos, que formam a nação Guarani. Antes da chegada dos europeus, eles eram quase 2 milhões de indivíduos. Hoje não passam os 46 mil. Bem, temos um mapa aqui e irei falar sobre os lugares em que vivem. Eles vivem mais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Caiapós. Dados históricos mostram que os Caiapós se dividiam em 3 grupos, com população total de 7 mil índios. Mas após o contato com o branco, eles atacaram as aldeias Caiapós e faziam seus reféns milhares de mulheres e crianças, que foram escravizadas na cidade. E assim os Caiapós fugiram do seu próprio território e mudaram para o interior do Brasil. Bem, a tribo Mapuche, que é uma das tribos principais do Brasil, está localizada no norte da Amazônia. E hoje vive muito bem com a vida urbana. Andam de ônibus, caminhões, aviões e outros meios de transporte de homem branco. Bem, até moram na capital. Esse população total é de 23 mil habitantes. Ticuna. A tribo Ticuna é considerada uma das principais etnias da Amazônia, pois sua população é de mais de 20 mil habitantes. Bem, eles vivem em cerca de 70 aldeias que estão espalhadas no Rio Solimões e outra grande parte vivem no Peru, fora do Brasil. Uma das suas principais tradições é o ritual de iniciação, que é feito com as meninas depois que tiverem sua primeira menstruação. Eu vou falar sobre a influência indígena. Primeiros habitantes do território brasileiro.
Os índices dividem de diversos povos de hábitos, costumes e línguas diferentes. Cada tribo possui uma cultura, uma religião, uma crença e conhecimentos específicos. Os Yanomines, por exemplo, falam 4 línguas. Já os Carajás falam apenas uma. Os Guaranis manifestam por sua cultura trabalhos em cerâmicas e em rituais religiosos. Enquanto os Tupis acreditam ser dominados por um ser supremo, designado Monan. A diversidade cultural presente nas culturas indígenas brasileiras é proporcionalmente a existente em todo o Brasil. Apesar da colonização europeia ter praticamente destruído a população indígena, não só fisicamente, através de guerras e escravidão, como também culturalmente, pela ação da catequese intensa, miscigenação com outras etnias, culturas e conhecimentos desses povos acabaram sendo influenciados, principalmente a língua, a culinária, o folclore e o uso de objetos, como a rede de descanso no Brasil. Também recebeu forte influência indígena, o folclore das regiões do interior do Brasil, com seres fantásticos como o curupira, o saci-pererê, o boitatá e a lara. Na culinária, a herança indígena está na mandioca, na erva mate, no açaí, na jaboticaba, nos inúmeros pescados e em pratos típicos como o pirão. Apesar desses legados terem uma boa representatividade no país, a influência indígena se faz mais forte em certas regiões brasileiras, como no norte do Brasil, e em grupos que conseguiram se manter mais distantes da primeira ação colonizadora. As técnicas de plantio desenvolvidas pela população indígena são até hoje utilizadas por pequenos agricultores por todo o país. Conhecida como coivara, a agricultura de corte e queima, quando feita de maneira controlada, produz baixo impacto ambiental. Primeiramente, um pequeno trecho da mata é derrubado. Após secar, o mato derrubado é queimado para que no começo das chuvas inicie-se de maneira combinada o plantio de diversas espécies. Entre as centenas de espécies cultivadas pelo índio, podemos destacar o milho, a batata doce, o feijão, o tomate, o amendoim, o tabaco, além de árvores como o caju, o pequi e o cacau. Vou falar sobre a miscigenação. Não existe na atualidade nenhum grupo humano racialmente puro. As populações contemporâneas são o resultado de um prolongado processo de miscigenação, cuja intensidade variou ao longo do tempo. Miscigenação é o cruzamento de raças humanas diferentes. Desse processo, também chamado mestiçagem ou caldeamento, pode-se dizer que é a característica da evolução do homem. Mestiço é um indivíduo nascido de país de raças diferentes, ou seja, apresenta constituições genéticas diferentes. Na história do Brasil, a ocorrência da mestiçagem é bastante pronunciada. Esse fato gerou uma identidade nacional singular e um povo marcadamente mestiço na aparência e na cultura. Entre os indígenas, não há classes sociais como a do homem branco. Todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos e quando o índio caça, costuma dividir com os habitantes da sua tribo. Duas figuras importantes na organização da tribo são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote da tribo, pois conhece todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses. O cacique também é importante na vida tribal e faz o papel de chefe, pois organiza e orienta os índios. A educação indígena é bem prática e vinculada à realidade da vida dos indígenas. O trabalho na tribo é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade. As mulheres são responsáveis pela comida, crianças, colheita e plantio, e os homens da tribo ficam encarregados do trabalho mais pesado, como caça, pesca, guerra e derrubada das árvores. A batalha por terra, que segundo os indígenas faz ou não parte dos atrás, é um debate que todos os anos acompanhamos em jornais e manchetes, onde vemos que quem sai perdendo são os fazendeiros. De acordo com a declaração de alguns caciques, a invasão é direito dos índios, que habitavam a região há séculos atrás. Bom, eu vou falar sobre cultura. Os índios deixaram muitas características e costumes pra gente, como andar descalço, dormir em redes, ser corajoso. Nenhum índio matava o outro covardemente. Eles eram muito corajosos. De 450 mil índios brasileiros, 100 mil já moram em cidades. Tem uma aldeia indígena dentro do estado de São Paulo. Ainda existem tribos no interior da Amazônia que nunca viram e tiveram contato com o homem branco. Atualmente, apenas
apenas 2 estados brasileiros não têm tribo indígena, que é Piauí e Rio Grande do Norte. O número de etnias é muito maior do que de línguas indígenas, porque os índios, eles deixaram de falar suas línguas para começar a falar o nosso português, que é de hoje em dia, e eles deixaram as suas línguas anteriores. Porém, a maioria das tribos que tem hoje em dia, que possuem a sua língua própria, eles são bilíngues, possuem sua língua própria e falam português também, falam as 2 línguas. As crianças nas tribos indígenas são muito respeitadas porque os adultos sabem que elas estão sempre aprendendo, estão sempre olhando eles e pegando os costumes, eles estão sempre aprendendo com os mais velhos. Então eles respeitam muito e procuram passar a melhor impressão possível. Nas aldeias, os trabalhos são divididos por sexo. Espera! 1, 2, 3 e gravando. Vai! Foi mal, caga não. 1, 2, 3 e foi. Não! Caraca, cara. Não consigo. Oi? Brincadeira. Eu vou falar sobre curiosidades. De 4.500. Ó, não foi ninguém. 1, 2, 3 e gravando. A batalha por terra, que segundo os indígenas faz ou não faz seus metrais, é um debate que todos os anos vemos em jornais de manchete. Onde eu... Ó, cara. Quando começar a saber assim, pode não, não é televisão, cara.